Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Paula Lima, fisioterapeuta da Unimed Medicina Preventiva. Paula, boa noite com essa chuvinha. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer ter esse convite. Espero que contribua hoje nessa noite fria, né, para quem estiver assistindo. É verdade. Para você que está em casa, você pode participar conosco, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida também. Paula hoje veio falar aqui conosco o papel do fisioterapeuta no atendimento a pacientes com doenças de Alzheimer. Olha que interessante, né? Isso é muito interessante. Quando a gente pensa na Unimed, quando a gente pensa, né, na medicina preventiva, a gente pensa numa equipe muito grande, multidisciplinar, que vai cuidar do senhor e da senhora. E aí falar sobre Alzheimer é falar também sobre cuidado para toda a família. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre a fisioterapia, né, para pacientes com Alzheimer. Queria que você falasse um pouquinho dos principais sintomas de que tem essa doença. Paula, quais são os principais sintomas de que tem Alzheimer, onde tem que entrar a profissional de fisioterapia? Legal, né? Então, acho importante falar até sobre esse tema hoje, porque amanhã é comemorado o Dia do Idoso, né? Sim, então, acho que muitos idosos estão assistindo a gente nesse momento. É um tema muito comum no dia a dia das pessoas, né? Sim. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a doença de Alzheimer antes, né? A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Ela tem uma evolução progressiva, então o prognóstico dessa doença não costuma ser muito favorável. Normalmente acomete os idosos acima dos 60 anos, em sua minoria abaixo dessa idade. E a gente percebe que a população está envelhecendo, né? Sim, então, cada vez mais a população está envelhecendo. Sim. Tem alguns estudos que levantam a quantidade, né, de idosos. Então, nos anos 80, a população do Brasil era em 7 milhões de habitantes idosos. Aí, em 2010, revisaram todo esse cálculo, já passou, esse número de 7 já foi para 20. Olha só. E a perspectiva é que em 2040 já dobre essa quantidade. Então, o que é importante? Por não ser uma doença com cura definida, então, por enquanto, a gente não tem a cura da doença e uma causa bem estabelecida. Então, o que é mais importante? A gente ter uma investigação clínica bem eficaz. Perfeito. Até para traçar um diagnóstico preciso, né? Porque tem muitas demências que já são naturais da própria idade, né? Os envelhecimentos típicos da idade, né? Sim. E no Alzheimer tem algumas situações diferentes. Então, o primeiro sintoma, né, o sintoma mais clássico da doença de Alzheimer é a perda de memória recente. Então, o que seria essa perda de memória recente? O paciente lembra de memórias do passado, então eu lembro... antigas, de 30, 40 anos atrás. Isso, eu lembro do meu casamento há muitos anos atrás, eu lembro de quando eu tive meus filhos, lembro com detalhes essas situações do passado. Sim. Mas as situações, a memória de trabalho, né, as situações do dia a dia, começa a dar alguns lapsos de memória. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Perfeito. Então, quanto antes a equipe, a família, né, percebia alguns sinais clássicos do Alzheimer, acendeu um sinalzinho de alerta, Paula, acho bom. A pessoa também consegue perceber? Ela consegue perceber, porque às vezes o dia a dia, essa correria, acho que é legal você falar sobre isso, a gente pós-traumático, né, que essa pandemia fez com todos nós, mas o dia a dia, o corre-corre, às vezes, é comum você ter um esquecimento. Sim. Né? Onde eu coloquei a chave do carro? Cadê meu celular? Onde está meu celular, né? Hoje tem até aplicativo que você, pelo relógio, você aperta o botãozinho, o celular responde, tô aqui, né? Bom, eu com duas filhas pequenas, eu esqueço com uma certa frequência, viu? Tá vendo só? E aí tem também prestar atenção nisso, que às vezes é do dia a dia, essa correria, né? Mas quem tá perto ajuda muito, né? A perceber também, né? Ajuda, porque não é um caso isolado. Então, a gente começa a perceber que aquele idoso começa a ter dificuldade numa roda de conversa, de lembrar alguma palavra, de sair. Eu saí, nossa, mas o que eu vim fazer nesse lugar aqui mesmo? Não lembro o que eu vim comprar no mercado, sabe? Então, você precisar de recursos muito frequentes de lembretes. Então, esse é um sinal. O que a gente percebe que, como é uma doença que acomete, na maior parte dos casos, acima dos 60 anos, esse prognóstico
quando a gente chega por volta dessa idade, a cada 5 anos, dobra a nossa chance de desenvolver uma doença de Alzheimer. Então, o que a gente pode fazer, né? Ter uma qualidade de vida boa. Né? Para prevenir, porque é uma doença sem causa definida, tem alguns componentes genéticos e outros ambientais, mas não tem uma causa definida e não tem uma cura, né? Hoje em dia a gente já está em evolução dos remédios, então, graças a Deus, né, a medicina está evoluindo, então tem muita medicação de ponta para o uso de Alzheimer. E essa medicação não trabalha isolado, né? O ideal é que a gente trabalhe a medicação associado à equipe multidisciplinar, que vai ter um papel muito importante no tratamento desses pacientes. Perfeito. Você que está em casa pode participar conosco, 2534-1234, 99141-1048. Você participa, faz a sua pergunta. A Paula está aqui para a gente bater um papo. Hoje falando, claro, né? Amanhã a gente comemora o Dia do Idoso. É tão importante a gente ter um dia, né, a se comemorar, no sentido de ter essa referência, né? Claro que a Unimed não deixa isso passar, além de todos os projetos que ela tem para a melhor idade, para a terceira idade. A Unimed também traz aqui no programa Piracicaba Agora sempre as equipes ali da medicina preventiva para vir conversar um pouquinho com a gente aqui, né? Com você que está em casa também. Pois não, Maria, diga. Ô, Paula, queria que você falasse também, já a gente vai abrir para as perguntas, já estão chegando pergunta do público, a gente já vai abrir aqui, você pode já mandar, tá? A sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99141-1048. Paula, eu queria que você falasse também quais são os fatores de risco da doença de Alzheimer. Tá, legal. Então, a gente já falou que não tem uma causa muito estabelecida, né? Mas tem alguns fatores de risco que eles são comuns, né? São similares em várias doenças do próprio envelhecimento, né? Não só do Alzheimer, mas riscos de AVC, que mais comumente conhecido como derrame, né? Então, riscos do derrame, riscos de um infarto. Então, normalmente a gente pega fatores que são correlacionados, né? Para aquele paciente que começou os sinais de Alzheimer abaixo de 60 anos, na hora da investigação clínica com o médico, é importante falar, então, olha, a minha bisavó teve Alzheimer, a minha avó teve Alzheimer, a minha mãe teve Alzheimer, e eu comecei a perceber alguns esquecimentos. Isso é importante para descartar outro tipo de diagnóstico. Então, nesse caso hereditário, é importante passar para o médico para descartar outros sinais. Mas o que são os fatores mais clássicos, né? Sedentarismo. Então, hoje a gente sabe a importância, né, da atividade física. Né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente faça pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Olha só. Eu não sei vocês, mas eu tô um pouco em falha nesse quesito. Mas preconiza que a gente faça uma atividade constante. Eu sei que hoje em dia, nosso dia a dia é corrido, né? Mas não colocar desculpa no tempo, né? Separar 30 minutos do seu dia para fazer alguma atividade. E é bom você estar falando sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu já corro tanto, meu Deus do céu, eu corro, vou para um lado, vou para o outro. Mas vou não na cozinha, vou estender roupa. Tem que pegar as crianças da escola, estou trabalhando, mas a questão é essa, a atividade física, ela está fora dessa sua rotina. Aliás, você que tem essa rotina muito acelerada, aí é melhor ainda você fazer uma atividade, porque a atividade não vai trabalhar só a questão física, né, de uma caminhada com exercício, mas você vai caminhar ao ar livre, você vai estar desligado um pouquinho de toda aquela correria que é do dia a dia, que é maçante. Então, a atividade física, ela trabalha tudo, não é só questão corporal, o físico, mas trabalha a mente também. E se você encontrar com um passarinho daquele que o nosso amigo Vander mostrou para nós, aí você está trabalhando até a alma também. Exatamente. Né? A gente fala que a atividade física, principalmente nos idosos, buscar alguma atividade que lhe dê prazer. Então, os idosos se beneficiam muito com o atendimento em grupo, né? Então, uma hidroginástica, um atendimento, um pilates, um atendimento personalizado para o idoso, que tenha um convívio com outros idosos, porque eles trazem a vivência, né? A vivência é muito importante. Eles
trocam, né? Trocam as experiências. Isso, além de liberar endorfina, outros fatores, favorece com isso. Além do sedentarismo como fator de risco, a gente tem a obesidade. Então, o que acontece na doença de Alzheimer, né? Por que ela acontece? Acontece uma morte neuronal. Então, acontece uma perda gradativa dos neurônios. Então, a sinapse, que é a informação entre um neurônio e outro, fica comprometida na doença de Alzheimer. Normalmente, começa afetando algumas regiões do cérebro. Então, o hipocampo, que é a região responsável pela memória recente, é afetada primeiro. Depois, afeta a região de córtex cerebral, que é a região de linguagem, de raciocínio. Aquele paciente que começa a ter dificuldade nesses campos. E aí vai evoluindo para toda a parte cerebral. Então, a gente fala que a obesidade é muito prejudicial porque o quanto maior o IMC que aquele paciente tem, menor a vascularização cerebral, né? E isso contribui para quê? Para as mortes neuronais, que é o que a gente não quer que tenha em velocidade muito acelerada, né? Além disso, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Não que seja... tem paciente que chega para mim e fala assim, mas Paula, meu pai fumou a vida inteira, sempre consumiu álcool e viveu até 90 e poucos anos. Isso não quer dizer nada. Não, gente, quer dizer sim. Quanto mais saudável a gente estiver ao longo da vida, a velhice vai ser de uma forma mais tranquila, né? Tanto mentalmente quanto motoramente, a gente vai ter mais independência para fazer as atividades. Então, o uso de álcool, tabaco, drogas no geral, contribuem para quê? Para que os órgãos sejam sobrecarregados, não só a parte cerebral, mas pulmão, coração, a parte articular, né? A gordura em si. Alimentos gordurosos contribuem para colesterol alto e a gordura em si dificulta o idoso, né? Quanto mais obeso aquele idoso tá, mais dificuldade ele tem para as tarefas que às vezes são básicas no dia a dia. Então esses são os fatores assim de risco principais. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com a Paula, fisioterapeuta. Ela é da medicina preventiva, falando hoje sobre a questão das doenças que acometem, né? Claro, o Alzheimer, mas também com a questão de fisioterapia ligado com isso, esse atendimento que é feito, que é muito importante, que ela acabou de falar em grupo. Tem mais perguntas e está chegando participação também da população. Pois não, Maria, diga lá. Tá sim, chegando pergunta aqui no nosso WhatsApp, você também pode mandar aqui, se tem alguma dúvida, participa com a gente, aproveita que a Paula está aqui para tirar as dúvidas, né, do pessoal. Esse espaço que a Unimed nos proporciona, oferece aqui dentro do programa, é justamente uma prestação de serviço para atender a população, né, para tirar essas dúvidas aí do dia a dia. Então aproveita, manda a mensagem aqui no 991411048. A Laide está aqui assistindo a gente, ela dá boa noite, pessoal do programa Piracicaba Agora. Gostaria de saber se todos os idosos terão Alzheimer ou é possível envelhecer sem desenvolver a doença? Interessante pergunta da Laide, hein, Paula? É super possível, né? Como eu falei dos fatores de risco, ninguém sabe, né? É tipo uma loteria. É uma loteria, ninguém sabe quem vai desenvolver o Alzheimer, né? A gente não tem como prever. Se tivesse, seria um mundo bem melhor, né? Porque a gente conseguiria fazer algumas atividades preventivas para não desenvolver. Então, é mais tratar da saúde de uma forma geral. Então, se alimentar bem, ter uma atividade frequente no dia a dia, não só atividade física, mas atividades de lazer. Ser aquele envelhecer, né, com saúde, né? Então, tem paciente que desenvolve um pouco de depressão ao longo da vida, com os problemas, gente, né? Todo mundo tem. Todo mundo vai ter o tempo todo, né? Todo mundo vai ter. Então, não descarregar. Percebeu, olha, eu tô descarregando muito o meu emocional, então percebeu que está um pouco desequilibrada, procura, gente, tem tanto recurso, a própria Unimed tem tanto recurso de psicólogos disponíveis para vocês, mas não deixem a motivação cair, porque principalmente na terceira idade, a motivação é fundamental, para que ele continue ativo, né, no dia a dia dele. A nossa sociedade, né, Paula, durante muito tempo desconsiderou a terceira idade, né? E a gente, o único trato que tinha que era assim, não, a terceira idade é o do descanso, né?
eu me lembro meu pai falando sobre isso e os meus avós, e na verdade não é só isso, né? A gente coloca o descanso como algo a ser posto de lado, né? Fica na sala de descanso, senta lá um pouquinho para descansar. E não é isso, né? Não é isso. Hoje a atividade ela é plena e sempre. A partir do momento que você se apaixona por aquilo que você faz, e se aquilo te traz um benefício, toda a equipe da Unimed fala sobre isso. Você tem que continuar fazendo, né? Continua a atividade. E isso é muito legal, os grupos que tem na medicina preventiva, porque são grupos que é uma grande troca. Às vezes o idoso, ele fica um pouco isolado, não é verdade? Às vezes ele fica isolado na própria família. Eu sei que a família ama, a família quer muito, mas às vezes os assuntos, as opiniões, né, divergem, e aí você não tem a frequência da visita, por exemplo, ou do bater um papo. E quando os idosos estão entre eles estão conversando, eles estão fazendo a troca, como você falou, e é muito importante. É igual com uma criança, né? A criança, às vezes, não fala uma determinada coisa para os pais, né? Não tem uma abertura. Mas quando está no convívio entre os mesmos, né? Na turma da escola, eles desenvolvem. O idoso é a mesma coisa, né? Então, eu percebo até lá na medicina preventiva, às vezes o idoso chega um pouco cabisbaixo. Aí a gente fala assim, aconteceu alguma coisa ao longo da semana, eles trocam o que aconteceu ao longo da semana, e só de fazer a atividade física, a atividade cognitiva e tal, eles começam a falar mais. O falar é muito importante. Principalmente no Alzheimer, eu falo que até descobrir, né? Até descobrir o diagnóstico, de ter o diagnóstico, essa própria fase dos esquecimentos pode ser muito estressante para a família, né? Para a família e até para o idoso, porque ele percebe que ele está esquecendo. Então, ele se torna um pouco frustrado. Até a gente orienta as famílias. Não entre em debate constante com o idoso, porque não adianta. A sua mãe está com Alzheimer, você já teve aquele diagnóstico. Não entre, você vai falar 1, 2, 10, 20 vezes a mesma coisa. E às vezes falando não com todo o carinho, com todo o amor que deveria, né? Às vezes está perdendo a paciência, está pensando em outra coisa, o dia a dia acaba sendo um pouco ríspido, né? E isso piora. A gente fala que o tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade para o idoso é muito importante. Então, ter atividades que ele consiga aproveitar todo o tempo daquela atividade é muito benéfico para ele, porque ele fica naquele equilíbrio, né? Mental, físico, né? O emocional fica todo trabalhando em conjunto, porque a gente não é só parte motora, só parte cognitiva, né? A parte emocional trabalha junto com tudo isso. Ô Paulo, nós não somos preparados, né? Aliás, até conversando com uma psicóloga da medicina preventiva, batendo papo com ela uma vez, ela falou, a gente não é preparado, a gente deveria ter a terapia como é ir para a escola, por exemplo, como é você tirar sua carta de motorista. É necessário a terapia para todos, né? Então, a gente está quebrando, né, esses mitos, né, que só prejudicam. Mas eu queria que você desse agora, até falando sobre isso, a questão da família. Então, a família não é preparada. A gente sabe que todos nós iremos envelhecer. O que hoje você traz para nós, a gente tem que envelhecer com qualidade, ter uma vida com qualidade para ter, né, uma terceira idade com qualidade. E na terceira idade também ter qualidade. Mas como é que vocês preparam a família? Porque a gente sabe que o Alzheimer, ela é muito preocupante para toda a família, é impactante, né, tanto para a pessoa que recebe o diagnóstico, mas para os familiares nesse trato. Quais são, assim, os aconselhamentos para a família, né? Alguns caminhos para a família lidar também com isso, que é uma doença que é para toda a família, né? Sim, legal, né, você falar sobre isso, porque quando o paciente recebe o diagnóstico, né, de doença de Alzheimer, não é só ele que recebe esse diagnóstico, né? É a família toda que recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer, né? Então, é todo um ritmo, toda uma dinâmica que já está pré-estabelecida naquela casa, que vai ter que ser modificada em algumas questões. O que a gente fala como equipe é que no começo, né, no início dos sintomas da doença, não retire esse idoso bruscamente das atividades que ele já estava realizando. Então, muitos idosos estão acostumados a sair sozinho, a fazer atividade de mercado, até transações bancárias, claro.
claro, ao contrário da criança, que a tendência natural é a gente ficar com supervisão, mas ela ir evoluindo. Evoluindo, né? Evoluindo no idoso, e principalmente no idoso com Alzheimer, o processo é inverso, né? Então, acho que por isso que vai dando mais medo, e em muitos casos as famílias têm aquele sentimento de negação com o diagnóstico, revolta com o diagnóstico. Alguns falam em sentimento até relacionado à perda mesmo. Eu não sinto minha mãe aí, eu não percebo minha mãe. Então a gente, como equipe, orienta a família a deixar o convívio mais tranquilo. Então, como que a gente pode, né, deixar o convívio? Esse é um idoso que ele precisa, todo idoso precisa de rotina. A gente fala que a rotina é fundamental para ele não se desorganizar, mas esse em especial, ele precisa de uma rotina muito bem estabelecida, né? A gente, como equipe, às vezes a gente orienta a fazer um quadro de rotina. Se jogar no Google lá, mural de rotina, vocês podem ver algumas ideias. Legal. Então, é uma ideia para você fazer em casa, né? Coloque um quadro de rotina. O idoso vai ver em algum lugar bem visível, né? Sim. Então, quais são as tarefas que eu tenho para realizar de manhã? Quais são as tarefas que eu tenho para realizar na hora do almoço? Quais as tarefas que eu tenho para realizar à noite? Não vai ser uma surpresa para ele. Então, é mais fácil dele se organizar, porque ele é um paciente que as variáveis são muito intensas, então vai ter dia que ele vai estar muito bem e outros que ele não vai querer levantar do sofá, que vai estar mais prostrado, mais introspectivo, e a família tem que respeitar essa individualidade. Isso é muito importante você falar, viu? Porque, assim, esse dia... Eu sei que tá cheio de pergunta aí, né, Maria? Tá, a gente já vai. Só um comentário que eu queria fazer, porque a Paula tá colocando para todos nós, que, assim, respeitar, acima de tudo, o idoso. Sim. Né? O diagnóstico vem, mas ele não pode vir com uma punição, entre aspas, né? Quer dizer, ele não vai poder mais sair, não vai poder mais ali, mas eu gosto até o clube, eu gosto de ir na praça, eu gosto de ver o pessoal jogando, eu quero conversar com um amigo. O que tem que se fazer é adaptar tudo isso, né, Paulo? Não cortar. Adaptar e fazer com cuidado. Então, eu percebi que a evolução da doença já está ficando mais evidente, eu vou ter que redobrar os meus cuidados, colocar um cuidador, ou esse idoso vai passar a morar com algum familiar. A gente sempre orienta a colocar no idoso, principalmente no início, que esse idoso está mais ativo, né? Alguma pulseira de identificação com nome, dados para, se esse idoso se perder, ter a quem recorrer, né? Procurar alguém para esse idoso não ficar perdido. E tratar esse idoso em casa sem infantilizar. Perfeito. Sabe? Sem infantilizar. Claro que a gente vai ter alguns cuidados como se fosse uma criança. Então, vai ter que tomar cuidado com panela no fogão, né? Objetos cortantes, líquidos tóxicos. Isso. Não deixar a medicação sob responsabilidade do idoso. Então, pode até deixar ele ter autonomia, fazer um muralzinho com os horários do remédio, mas falar assim: pai, vamos lá tomar a medicação? Mostra para mim, o senhor lembra? Mas como uma forma de dinâmica de fazer. O que a gente fala é não deixar a família intervir tanto na funcionalidade. Isso é fundamental, né? Sabe? Porque às vezes a família até por pressa. Então, o paciente está tomando banho. O banho é uma questão que no paciente com Alzheimer, muitos deles têm resistência ao banho com o passar da evolução da doença. E aí os familiares já dão o banho rapidamente, até para apressar todo o processo. A gente fala, não, deixe ele participar, respeite o corpo do idoso, deixe ele participar dessas tarefas, deixe ele participar do vestuário, mesmo que demore mais. Então, se você tem um compromisso às 10 da manhã e começou a se arrumar, é igual criança quando você vai arrumar. Você não pode arrumar em cima da hora, porque senão você se atrasa. Mas deixa ele participar das tarefas, né? Claro que com cuidado. Então, além de modificar a casa, né, para preparar a casa para esses idosos, você vai ter que ficar com o olho na evolução. Então, eu falo que a informação para a família é fundamental para respeitar o idoso. Vai trabalhar casado, né? Informação com respeito. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Ao vivo aqui no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, hoje com a Paula, fisioterapeuta, falando sobre a questão do Alzheimer, todos os cuidados que a gente tem que sempre ter, né? Os cuidados são o preventivo, né? A atenção, mas os cuidados também está no respeito, está nesse tempo desse idoso também. É uma colaboração, como a Paula acabou de falar. Tem muita pergunta,
E a Paula tem que responder. Vai lá, Maria, pois não. Tem várias participações aqui, o pessoal querendo saber, querendo tentar identificar, né, como proceder, como saber se é ou não Alzheimer. Paula, é mais no sentido de orientar o pessoal, né? O Periquito tá aqui com a gente, ele disse que ele por quase 15 anos fez uso de medicamentos aí para conseguir dormir durante o dia, pois trabalhava à noite. Faz 20 anos que não uso, porém eu venho esquecendo, fogo ligado, ele comenta, ele até fala, é cômico, mas ir ao centro da cidade com o meu carro e voltar de ônibus, não reconhecer rostos de pessoas que fizeram parte da minha vida é até constrangedor. Ele pergunta, poderia ser sintoma de Alzheimer? Ele diz que tem 63 anos, não lembrar nome de pessoas, né? Ele fala também que tem vários casos na família de esquizofrenia. Ele diz que procura óculos e se olha no espelho e vê que está usando, procura chaves e está com ela na mão. É cômico, mas é real. O Periquito querendo saber aqui a sua opinião. Paula, poderia ser sintomas? Sim, poderia, mas não dá para afirmar, né? Então, o que a gente fala? Busque um profissional, um médico especialista em saúde do idoso. Então, qual seria esse médico, né? Um geriatra especialista, um neurologista. Busque um apoio médico até para você ter mais assertividade no seu diagnóstico. Claro, sim, o nosso cérebro ele não é feito para a gente fazer duas tarefas ao mesmo tempo, mesmo aqueles que sobrecarregou, ele vai apitar, sobrecarregou, né? Alguma tarefa vai ficar prejudicada. Não tem como. É assim, eu falo que as mulheres têm maior habilidade. Sim, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Meu marido não consegue tantas coisas, mas a gente ainda mais que né? Apita, né, Paula? Já começa. Que tem filho, é um olho no peixe, outro no gado, faz tudo ao mesmo tempo. É verdade. Cozinha, dá de mamar, pega e troca pra escola. É mas verdade. Esses sinais, né? Foi no trabalho de carro, voltou de ônibus. Eu falo que eu tenho uma irmã, ela tem 31 anos. E ela é muito esquecida. Muito esquecida. Mas você fala assim, ela é esquecida? Tem algum sintoma preocupante aí? Não, é a atenção, né? Porque às vezes a gente não presta atenção naquilo que está fazendo. Então, eu falo que focar, direcionar a sua atenção para a atividade que você está fazendo. Então, se isso já é uma dificuldade que você tem, eu vou num estacionamento, muito paciente fala assim, nossa, eu fui no estacionamento, não lembrei onde eu coloquei o carro. Então, eu sempre oriento assim, tira foto do corredor do shopping que você colocou o carro, tira foto como um lembrete. Legal. Assim, não lembrei o nome da pessoa, mas eu sei que eu conheço esse rosto. Isso é muito comum. Paulo não lembra o nome de ninguém. Então, eu não lembro o nome de ninguém. Nem eu, tudo bem, tamo junto. Tamo junto, tá tudo certo. Aniversário, então. Aniversário. Nem se fala. O Facebook salva a gente. Salva a gente, graças a Deus tem esses recursos. Já pode abrir direto aqui a próxima pergunta? Já vamos direto aqui a pergunta do... Eu acho que é Nicolaus o nome dele, me perdoe. Pode abrir direto. Gente, é Nicolaus, meu marido. Meu Deus do céu. Eu acho que ele ficou bravo porque eu falei da memória, hein? Falei ele já se manifestou. Tá vendo Você só? falou que as mulheres têm mais Paula, isso aí chama-se direito de resposta. Tem que ler. Direito de resposta. Não, mas olha, ele tá querendo fazer uma pergunta para você, Paula. Quando temos um idoso em casa com Alzheimer, como devemos proceder no tratamento? Ele quer dizer, temos que ter cuidados especiais, né? Isso tratando aí da rede de apoio, dos familiares que convivem juntos. Bom, ele tem experiência nesse campo, porque a avó dele tinha Alzheimer, né? Então a gente conviveu muitos anos juntos, né? Eu tô com ele há 19 anos, então conviveu muitos anos com a evolução da doença dela. Ela passou por períodos de agressividade, outros de passividade, então ficou mais passiva para as atividades, não participava mais, né? De muitas tarefas, assim, até ela sempre gostou do convívio familiar, sabe? No final ela já esse convívio não tinha mais vontade para fazer essas atividades. Eu acho que os cuidados são os que eu falei antes, sabe? De adaptar a família e a família tá preparada, porque muitas vezes é estressante
a rotina com esses esquecimentos se torna estressante, né? Então, eu sempre falo, não é só o paciente que tem que se tratar. Você, como cuidador, tem que estar muito preparado para receber esse paciente na sua casa, né? Então, mantenha uma frequência de atividades que te dê prazer, para que quando você esteja em contato com esse idoso, com esse paciente com Alzheimer, um astral bacana, você mantém um astral bacana. Isso é importante. Eu lembro, Paula, minha avó teve Alzheimer, né? E faleceu por conta do Alzheimer também. Mas uma época ela dava cambalhota na cama. Exatamente. Ela dava cambalhota na cama. Você fala, como é que Muito pode uma tempo, idade... durante um período, né? Período 84, 85 anos, ela dava cambalhota e falava, eu não consigo dar uma cambalhota como essa. E havia uma preocupação dela, da queda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que estar presente com ela ali, conversando, e ela mudava a atenção dela, ela parava da cambalhota. Então, são situações como essa que a gente tem que aprender a conviver. Exatamente, né? Aprender a conviver. Pois não, Maria, diga. Tem mais participação aqui no nosso WhatsApp também. O Simão tá fazendo uma pergunta muito interessante também. Primeiro, ele está contando, Paula, que na quinta série, ele inclusive contou para a psiquiatra dele, que na quinta série ele já tinha problema de esquecimento, né? Esquecia o nome de personagem da história, cálculos matemáticos, algumas regrinhas de parênteses, colchetes, né? Dificuldade para lembrar a tabuada, enfim, essas questões. Mas a psiquiatra disse que ele tem um problema de cognição. Ele está querendo saber, então, a diferença entre Alzheimer e cognição, como identificar, né? Isso ele tinha uns 20 anos, né? Agora ele tem 60. Na verdade, o que pode ter acontecido com ele é que ele tenha tido problemas até no planejamento, né? Às vezes ele até associava, tem paciente meu que fala assim, quando eu leio, eu gravo, eu fixo aquela informação, mas depois eu não memorizo, eu não permaneço com aquela não consigo acessar mais a informação frequente. Então, até a gente fala para associar com outras coisas, né? E a cognição nada mais lá na medicina preventiva, inclusive tem a Patrícia, que é a terapeuta ocupacional, que ela trabalha muito bem essa parte cognitiva, estimular o seu cérebro. Então, a cognição é a parte do pensamento, né? O pensar. O Alzheimer, eu já falei um pouquinho sobre ele, mas a cognição, como que a gente pode estimular a parte cognitiva, né? Fazendo atividades próprias para isso. Então, a Patrícia deu uma atividade essa semana para os idosos que ela trouxe. Sim. Fotos de personalidades antigas, de personalidades atuais, para ver. Você lembra esse nome? Às vezes o idoso não lembrava o nome, mas falava, por exemplo, fez a novela tal. Por exemplo, Chacrinha, Ai, que eles conheciam. Então Uhum. tinha a foto do Chacrinha. Nossa, eu não lembro o nome desse, mas eu via Era muito um esse artista, na televisão, entendeu? Então, legal. precisa Vai investigar, né? falou de esquizofrenia também, precisa investigar exatamente qual que é o seu diagnóstico e trabalhar isso. Tem paciente que fala, eu tenho essas dificuldades, mas não busca melhorar em relação a essa atividade, né? Você tem que fazer atividades constantes. Certo. Muito bom. Falando um pouquinho, né, da medicina preventiva da Unimed, que ela oferece programa, né, de atendimento voltado a pacientes idosos com doença de Alzheimer. Eu queria frisar isso para você, né, que é assistido pela Unimed Piracicaba. A medicina preventiva, sem sombra de dúvida, ela tem um projeto muito bacana, né? Quem conhece sabe disso, na medicina preventiva, hoje trabalhando junto com empresas e trabalhando com você que é assistido também. A gente tem algumas fotos, são fotos de atividades no local. Aliás, o ambiente é muito bacana. Eu já estive lá várias vezes, gravando, entrevistando o pessoal. Um ambiente muito bacana. E aí, essa atividade que vocês estão vendo aí é direcionada para os idosos, né? E eles comparecem. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor que é atendido. Ele falou assim para mim, Neto, eu não vejo a hora. Chega o meu dia de eu vir aqui. Eu gosto muito de ter atividade, de conversar. Isso é muito legal, né, Paula? É a medicina preventiva, uma medicina que não se pensava isso há alguns anos atrás. Exatamente, né? Eu falo que a medicina preventiva é uma família, assim, a equipe é muito bem integrada, e eu acho que
os pacientes, eles percebem isso quando eles chegam até a gente, porque eles se sentem acolhidos. Tanto na avaliação, na triagem, confortados com as queixas, né? Então, a gente tem o período da triagem que a gente escuta, né? O escutar as queixas é muito importante, até para traçar o que a gente vai trabalhar durante os atendimentos. Então, não temos na casa um programa específico para quem tem doença de Alzheimer, mas a maioria do nosso público é acima, né? Esse grupo, por exemplo, que tá mostrando a foto, é um grupo de idosos acima, né? O grupo de equilíbrio é um grupo de idosos acima de 60 anos, que tenha o quê? Que tenha histórico de quedas ou risco de quedas. Então, a gente enquadra esse paciente, são 30 minutos por semana, então enquadra esse paciente e no atendimento é trabalhado questões de força, de equilíbrio tanto na postura em pé, quanto equilíbrio dinâmico, que seria um equilíbrio para marcha mesmo, para que esse paciente tenha menor risco de queda, né? Porque a queda no idoso, qual é o problema? O problema é ter uma fratura, né? Aumentar, ficar acamado, aumentar o período, né, de imobilidade. Até a gente fala que o Alzheimer em si, ele tem alguns estágios, né? O estágio inicial, intermediário e avançado, né? No intermediário já é aquele idoso que já começa a ter mais dificuldade de linguagem, de coordenação motora, de equilíbrio. Então, muitas vezes a gente trabalha aí em parceria com a Patrícia, que é a terapeuta ocupacional. Então, ela trabalha a parte cognitiva e eu chego e trabalho a parte motora. A gente fala que o multidisciplinar é muito importante, né? Trabalhar coisas casadas. E numa fase avançada desse paciente com Alzheimer, né? Aquele paciente que já está muitas vezes acamado e com uma situação motora e até mesmo cognitiva, mental mais grave, a gente fala que o trabalho da fisioterapia seria fundamental até diariamente, para que não só com um profissional, né? A função do fisioterapeuta é trazer recursos para que a família mantenha os estímulos. Então, o fisioterapeuta passa algumas atividades de alongamento, de fortalecimento, para que a família, para que o cuidador faça com esse idoso e previna o quê? Deformidades, né? Aquele paciente que se mantenha flexível, que se mantenha com o mínimo de força muscular, porque com a idade a gente já tem uma perda natural de massa óssea, de massa muscular. Então, a função do fisioterapeuta nessa fase final é prevenir deformidades para que consiga esse idoso ainda ter mobilidade na cama, rolar sozinho, sentar com uma... Porque às vezes nessa fase final ele já tem até desequilíbrio de tronco, né? Paulo, eu vou dar um testemunho aqui do meu sogro, pai da Maria. O pai da Maria sofreu um acidente. Há quanto tempo, Mar? Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Fraturou. O fêmur. O fêmur. Fraturou. Uma queda, né? Caiu, não sabe se quebrou e caiu, se caiu e quebrou. 90 anos. Né? 90 anos, ficou acamado. Na época o médico falou, olha, pode ser que agora o Alzheimer venha, porque geralmente acontece isso, vai ficar acamado. Paula, foi de fundamental importância o fisioterapeuta. Exatamente. Atendendo na casa. Ele não somente recuperou, colocou pino, gente, operou. O médico até que foi visitá-lo falou, eu usei uma furadeira, viu? Uma Black Decker. É mesmo. Ele brincou, você tá brincando? Eu usei uma furadeira, viu? É assim que faz. Aí ele ficou, puxa, o meu osso é duro, então é duro. Ficou até entusiasmado. Não queria mais levantar. Sim. Não queria mais. Estou falando com experiência para vocês que estão em casa. O idoso, após uma queda como essa, ele não quer mais levantar. Não queria mais levantar da cama. Medo, né? O fisioterapeuta... O fisioterapeuta, seu Rubens, o senhor vai, começa aqui. Paulo, ele está caminhando na rua. Eu falo que está caminhando na rua. O que é importante? Ele levantou, nós chegamos lá para visitar, ele levantou da cama. A Maria, calma, pai. Não. Você está levantando melhor que eu. Eu acordo. A Maria quase me joga para fora da cama. Eu vou levantando, apoiando na parede. O senhor levantou rápido. Você vê o que é o trabalho do fisioterapeuta. As pessoas têm que acreditar. Os familiares têm que entender. E o paciente, o senhor que está assistindo também. A fisioterapia não é só esse caso de Alzheimer. O senhor que está chegando à terceira idade, vá visitar o fisioterapeuta, faça. Meu sogro mudou, Paulo.
E você falou de um caso de sucesso, né? Mas, infelizmente, tem muitos casos que não são de prognóstico tão bom assim, né? Então, a gente, como fisioterapeuta, sempre no primeiro atendimento, a gente passa uma cartilha lá na medicina preventiva de prevenção de quedas. Então, o que seria isso, né? Usar sapatos adequados, utilização de barras, né? De apoios no banheiro. Aquele idoso acha que consegue tomar banho equilibrado, em pé, mas deve ter alguns cuidados, principalmente na área molhada, né? Porque uma queda numa região do box pode bater a cabeça em vaso sanitário. Então, além disso, colocar barra, principalmente para os pacientes de Alzheimer, barra na cama, sabe? Uma barra de proteção para que esse paciente não caia. Tenha sempre uma luz de suporte. Então, o paciente às vezes levanta, sabe? Para ir no banheiro de madrugada e levanta um pouco desorientado. Então, tem uma luz de suporte para evitar e retirem os tapetes. Idosos, frisem isso. Retirem os tapetes da casa de vocês, porque nunca vi idoso gostar tanto de um crochê, de um rococó, de um tapete cheio de coisas para cair 2 minutos. E depois pode ter uma limitação grande. Muito bom. Tá certo. Comemoração do Dia do Idoso, Paula conosco aqui. Muito importante a sua participação, fisioterapeuta da Medicina Preventiva da Unimed Piracicaba. Muito legal, Paula, a sua vinda aqui para falar tudo isso para nós, orientação para todos nós, né? A nossa terceira idade, todos nós, né? Caminhamos para a terceira idade, convivemos com a terceira idade, todos nós passamos por isso, né? Então eu tive esse convívio, né? Tanto no meu sogro, na minha sogra, nos meus pais, e a gente tem que saber transformar, mudar e aceitar, né? E ter orientação de profissionais, como da medicina preventiva, né? Tem os psicólogos também que ajudam, os terapeutas que ajudam demais a família. As fonos que trabalham muito, nutricionistas, então vocês têm bastante recurso, né? Basta procurar. É isso aí. Parabéns, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço e vou aproveitar que amanhã é dia do idoso, peço licença e vou mandar um beijo pra minha idosa preferida, minha avó de 90 anos que tá me assistindo, que hoje já é bisa, né? Bisa de muitos bisnetos, então bisa Ana. Dona Ana. Um beijo, vó, você é meu amor. Beijo. Muito bom, obrigado, Paula, valeu, viu? Valeu. Tchau. Tá aí, Unimed Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.